Hebreus capítulo 6, do 1 ao 12, a gente vai ver dois textos hoje, Hebreus 6 e Hebreus 10. Mas vamos começar pelo 6, a gente hoje vai ver sobre a necessidade de continuar firme e o perigo que é de brincar de se desviar. Acho que todos conhecemos crentes evangélicos que vivem mais tempo desviado que no caminho, né? Isso a Bíblia mostra que é um perigo. Embora nós, como batistas, nós não creiamos que um regenerado de fato vá abandonar a Cristo, não significa que não é um perigo brincar de abandonar a Cristo. É aquela coisa, eu não creio que é possível perder a salvação, porém eu não vou ficar brincando de perder. Não vamos fazer isso. Ali em Hebreus capítulo 6, versículos 1, diz o seguinte: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrinas de batismo, sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos, e sobre o juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e do trabalho de amor para que com seu nome mostrastes, porquanto ministraste aos santos e ainda o servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a obra completa, até a completa certeza da esperança até o fim, para que não sejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Esse texto aqui é um texto difícil. Muitos vão dizer que aqui mostra que os crentes podem perder a salvação que tiveram. Outros vão falar que não se trata de crentes, o texto que eu acho bem difícil, embora eu mesmo já tive essa posição, achando que o texto não se trata de crentes, mas aparentemente se trata pela linguagem, né? Provaram fizeram participantes do Espírito Santo, foram iluminados, provaram o dom celestial. Eu entendo aqui que, primeiro, que os verdadeiros crentes, eles não vão chegar a esse ponto. Aqui no verso 9, diz o seguinte: porém, amados, esperamos coisas melhores de vós. Eu não espero que vocês se apostatem. E coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. É aquela coisa, como é que Deus mantém um cristão no caminho? Por meio das advertências. Nós não ficamos no caminho por osmose. Deus nos mantém no caminho pelas advertências da palavra dele sobre a seriedade de não estar no caminho. É aquele exemplo, você está com um filho pequeno numa ponte velha e você vê um buraco e fala: ó filho, se você cair desse buraco, você vai morrer. Ele vai morrer se ele cair, mas o pai vai deixar ele cair? Não vai. Aquela advertência ajudou o filho a não cair. Então, as advertências das Escrituras, elas ajudam os verdadeiros crentes a não cair. Porém, a gente pode observar o perigo que é aqueles que brincam de se desviar. A carta aos Hebreus foi escrita porque algumas pessoas que professaram a fé estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo com medo da perseguição. Aí o apóstolo, ou o escritor de Hebreus, é um debate se é Paulo ou não, vai dizer o seguinte: olha, cuidado ao você abandonar a fé. Por que ele fala isso? Aqui no verso 1, 2 e 3, ele fala o seguinte: olha, a gente tem que deixar o básico da fé, que é o quê? Que é o arrependimento, as obras mortas, a fé em Deus, doutrina de batismos, possivelmente uma referência tanto a João Batista quanto ao batismo cristão, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e os eternos. Isso é o básico. Isso é o básico da fé. Hoje em dia nem o básico o pessoal sabe. Isso é o básico. O que o autor está dizendo? Olha, a gente tem que avançar nisso. Você, quando se converte, isso aqui é o básico. Isso aqui é arrependimento, deixar as obras mortas, crer em Deus, a imposição de mãos, na ordenação pastoral, o juízo final. Isso é o básico. Jesus vai voltar. Isso é o básico. Isso é o básico. O que o autor fala? Eu quero que vocês comam um alimento sólido. Fala isso no capítulo 5, verso 14, verso 13. Só que, ao invés de vocês
comerem alimento sólido, vocês estão comendo papinha. Agora, cuidado. Por quê? Porque se vocês ficarem brincando de cambalear, pode ser que vocês vão para um estágio que é impossível voltar. Aqueles que são crentes, opa, eu não vou brincar com isso. Mas tem gente que brinca. Aí o que ele fala? Olha, é impossível, uma vez aqueles que foram iluminados, entenderam o Evangelho, provaram um dom celestial, né? Muitos vão entender aqui que é uma referência à ceia do Senhor, né? Participaram do Espírito Santo, foram abençoados, sentiram a presença de Deus, provaram a palavra de Deus, os poderes do mundo que há de vir foram abençoados com milagres. Se essa pessoa abandonar Cristo, o que você vai oferecer de novo para ela? Aquela coisa, a pessoa entendeu o Evangelho, conhece da Bíblia, ela não quer mais seguir o Senhor, vai encher de desculpa. Aí não é mais difícil se arrepender? Aí o que a gente oferece a mais disso? Aí, por isso que é o perigo de brincar de se desviar. Aquela pessoa que vive fraca na fé, a vida inteira fraca, crente Raimundo, né? O pé na igreja, pé no mundo, já notaram que vive sendo crente Raimundo? Vive crescendo. Por quê? Porque é um perigo isso. Aí fala, se eles caíram, se eles abandonarem a fé, se de fato eles entenderam tudo e abandonarem a fé, como é que eles vão ser renovados para o arrependimento? Por quê? Porque eles teriam que crucificar novamente Jesus teria que morrer de novo por eles. Porque a primeira vez que Jesus morreu não foi suficiente. Não foi suficiente. E eles estariam expondo Jesus a uma vergonha. Olha como é sério brincar de se desviar. Por isso que eu falo o seguinte, ó, aquele que começa no arado e lança a mão do arado e retorna é melhor que nunca tivesse ido, né? Tenha certeza, um evangélico desviado, ele vai ser muito mais cobrado que um pagão que nunca ouviu falar de Jesus. Porque a gente tem aqui, ó, tem os poderes do mundo vindouro, tem o dom celestial, a participação do Espírito Santo, os batismos, foi batizado, tomou ceia, diz que entendeu tudo, aí agora eu não quero mais Cristo. Aqui o autor está dizendo, cuidado. Por quê? Porque quem assim age, é impossível renovar para o arrependimento. Não estou dizendo que todo mundo se desvia, não pode voltar para a igreja. Estou dizendo o seguinte, olha, quanto mais tempo você brinca de se desviar, mais difícil é você voltar para a igreja. Né? Mais difícil é. Aí ele vai dar o exemplo da terra aqui. 2 tipos de terra. Porque a terra que absorve a chuva cai sobre ela e produz erva útil. Provê para aqueles que lavram e recebem a bênção da parte de Deus. O crente tem que ser o quê? A terra útil. A terra que absorve a graça de Deus e produz. Se você quer não se desviar, é só não ser um cristão inútil. Seja um cristão operoso, que frequenta os cultos, que frequenta as reuniões, um cristão que ajuda o irmão, um cristão que verifica onde pode ser útil na igreja. Esse tipo de crente geralmente não se desvia. Sabe quem que se desvia? O lustramóveis. Conhece o crente lustramóveis? É o crente que ilustra o banco. Antigamente era de banco, né? Com sua parte de trás. Ele ilustra o banco da igreja. Aí ele fala do outro tipo de terra, mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Então, olha o perigo aqui. Eu não acho que ele está falando que crente genuíno se desvia. Ele está dizendo o seguinte, olha, não se desviem. Porque na hipótese de um crente genuíno se desviar, o que teria que fazer para o cara voltar? Não tinha que fazer nada. Por quê? Porque não, já foi oferecido tudo. E esse tipo de advertência, quando ele entra no coração de um crente genuíno, ele gera o quê? Gera temor. Opa, eu sei que eu estou seguro na minha salvação, mas eu vou ficar brincando na corda bamba? Não vou. Né? O Spurgeon fala, como eu posso brincar com o pecado, se o pecado que matou meu Salvador? E tu nota que quando um crente genuíno lê isso aqui, não é, ele não acha que ele vai se desviar. Mas ele, olha, eu não vou brincar com isso. Eu não vou ficar brincando com o pecado. E ali no verso 10 e 11, ele vai falar, porque Deus não é injusto para esquecer da nossa obra, do trabalho do amor, que a gente mostrou quando ministrava os santos, e ainda servindo os santos, né? Mas ele fala, e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, até a completa certeza da esperança ao fim. Isto é, eu tenho que viver uma vida santa ao Senhor, zelosa até quando? Até o fim. Né? Existem, acho que 2 extremos, o cara que acha que pede salvação, um dia está salvo, outro não está salvo, e o cara que acha que porque a salvação é uma garantia de Deus, eu vou viver uma vida no pecado. Eu já vi Batista dizer o seguinte, não, mesmo que você deixe de crer, você será salvo. Isso não existe. É absurdo, já vi Batista
Isso é coisa que nasceu no nosso meio, né? Não, é tão segura a salvação, mesmo que você não creia mais, você será salvo. Aí a gente fala, não, mas se me amares, o quê? Guardareis os meus mandamentos? Aí fala, não, mas aí tem o crente salvo e o crente discípulo. Ele só não é discípulo, é uma loucura, né? A Bíblia me adverte o seguinte. É o extremo disso, né? Eu estou salvo, vivo da maneira que eu quiser, mas o que a Bíblia me adverte? Eu tenho que crer, eu tenho que confiar, ter o mesmo zelo, a mesma certeza da esperança até quando? Até o fim, para que não estejam ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Quem é que vai herdar as promessas de Deus? Aqueles que ficarem até o fim, pela fé e pela paciência. Então, às vezes o debate é tão sem propósito. Perde a salvação? Não perde a salvação? Eu creio que não perde, mas o fato é que eu não vou ficar brincando de perder. Eu não vou ficar brincando de desviar. Eu não creio que um crente genuíno vai perder a salvação. Existem outros textos que vão lidar com isso, vão mostrar a segurança da salvação. Porém, eu não vou ficar dizendo que só porque não perde, eu vou ficar brincando de desviar. Por quê? Porque se foi me oferecido tudo por meio do Evangelho e ainda eu não estou satisfeito, o que Deus vai me oferecer mais? Não há o que fazer, né? Aquela pessoa teve experiência na fé, foi batizada, creu no Senhor, disse que creu, fez discipulado, participou de culto, fez tudo. Agora eu enjoei, não quero mais igreja. Eu não preciso mais. O que você pode fazer por ela? Nada. Não há muito o que fazer de maneira prática, né? Você vai matar Jesus de novo? Tem outro Jesus que morreu por você agora, já que a primeiro não serviu. É isso que ele está falando, que para que essas pessoas pudessem ser renovadas novamente, Cristo teria que morrer novamente. Isso é possível? Não é possível. Não é possível. Então, o perigo que é de brincar de se desviar. Gente que fica brincando de se desviar, fica a vida inteira se desviando. Claro, um cristão pode passar por uma fase mais fraca. Pode passar por uma fase que, como o filho pródigo, que foi lá, comeu as bolotas do porco, mas ele nunca deixou de ser filho, entendeu e voltou para a casa do pai. Pode acontecer, mas tem gente que exagera nesse negócio, né? Passa mais tempo fora da casa do pai do que dentro da casa do pai, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Certa vez, eu vi no YouTube o Tim Conway, não sei se vocês conhecem, pregador muito bom americano. Aí me mandaram, eu vivo me desviando, eu vivo saindo da igreja fraco. Que palavra você tem para mim? Aí ele falou, de juízo. O que você espera que eu fale para você? Aí leu Hebreus 6. O que você espera que eu fale? Você já conhece tudo, já conhece o Evangelho. Você, conhecendo o Evangelho, você brinca de se desviar. Você quer que eu fale o que para você? Apenas que você tema, e tema muito. E por isso que a gente não pode brincar de se desviar, né? Ser fraco na fé, se achegue com o irmão mais forte, ore, peça misericórdia ao Senhor, né? Por quê? Porque aqueles que caíram sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o a uma vergonha aberta. E tem outro texto, Hebreus capítulo 10, está dando para entender? O texto aqui, ele não necessariamente está falando que o crente vai perder a salvação, e sim que Jesus teria que morrer de novo para salvar alguém que rejeita a fé. E isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Hebreus capítulo 10, versículo 25 em diante, vai ser lidado novamente com isso, com outras palavras. Diz o seguinte, só um adendo, se vocês deixarem de crer em Jesus, vocês não vão para o céu, tá? Tem que continuar crendo até o fim. Tá, não se garantam nisso não. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes, exortando-nos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sobre 2 ou 3 testemunhas. Quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, porque conhecemos aquele que disse,
a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportados com grande combate de aflições, e em parte, sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornares companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadecestes de mim em minhas prisões. Mas também com alegria aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aqui, novamente, ele dá o alerta, mas dá a segurança. O verso 39, olha, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que creem para a conservação, para a salvação da alma. Isto é, os verdadeiros crentes não são aqueles que recuam. Só que essas advertências fazem com que os verdadeiros crentes permaneçam na fé. Você que é crente, né? Irmã, lê isso aqui. Você não fica com medo de se desviar? É assim que funciona, né? Porque aqui fala, ó, não abandona a nossa assembleia, como é costume de alguns. Então já tinha crente dizendo que não precisava mais ir nos cultos. Não abandonem. Agora, vocês estão vendo que vai se aproximar o dia? Então se estimulem mais as boas obras. Por quê? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isto é, o que vai fazer? Você já conheceu a verdade, você abandonou a assembleia, a fé cristã. E aqui sim, o autor liga a fé cristã com participar das assembleias, das reuniões da igreja. Hoje em dia, não, é minha fé e Deus. Não existe. Não existe. A fé cristã, ela é comunitária. Por isso que tem esse texto aqui, né? Então, aí você peca deliberadamente conhecendo a verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que vai fazer? Ele está falando a mesma coisa que falou no capítulo 6. Por que ele está fazendo isso? Porque muitos cristãos professos aqui estavam deixando a fé cristã e rejeitando Jesus e indo para o judaísmo. Claro, hoje em dia ninguém mais rejeita a fé e vai para o judaísmo. Não há mais perseguição por isso, pelo menos aqui no nosso contexto. Mas quantas pessoas rejeitam a fé cristã e voltam para o seu judaísmo, para o mundo? Voltam à vida que tinham. Aí qual é a argumentação da Bíblia? Não é, por favor, olha, good. Não, olha, o que é? Olha, cuidado. Cuidado por quê? Porque se você conheceu a verdade e você abandona ela, não resta mais nada para fazer por você. É uma advertência. Claro, a pessoa pode ler esse texto aqui, sentir tremor e temor e ir até o Senhor vai perdoá-lo. E geralmente o crente vai fazer isso. Só que aqueles que de fato não foram regenerados, eles vão ler isso daqui, não é comigo, Deus vai me entender. Que vão falar, Deus me entende. Eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma vida muito cheia, né? O pastor tal em 1212 olhou torto para mim, então por isso eu não vou mais na igreja, né? Então, mas eu tenho minha fé com Deus. Só que, o que resta? Uma expectação terrível de juízo. Juízo para essa pessoa. Por quê? Provou o dom celestial, entendeu sobre os batismos, foi batizada, se tornou participante do Espírito Santo, sentiu a presença do Espírito Santo nos cultos, né? Deus atendeu orações, provou os poderes do mundo que há de vir. Deus atendeu orações dessa pessoa. O que Deus vai fazer mais? O que a igreja pode fazer mais? Né? Aí que ele dá um exemplo muito sério. Por isso que um crente que lê isso aqui treme. Verso 28. Aquele que desprezou a lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Você quebrou a lei de Moisés. Aí a lei dizia que você tinha que morrer. Você morria sem misericórdia, correto? Quanto maior castigo será aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Rejeitar a ação do Espírito Santo, rejeitar o sangue da aliança que essa pessoa professou na ceia, dizendo que tinha comunhão com o corpo de Cristo. Quão castigo maior será pisar o Filho de Deus? Só tem um castigo pior do que a morte por apedrejamento, o inferno. Só isso pode ser pior. Então note qual é a argumentação do autor aqui. Olha,
Aquele que desprezava a lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Imagina aqueles que estão rejeitando agora, né, o Filho de Deus, pisando o Filho de Deus, porque Cristo morreu para pagar os pecados. A pessoa agora abraça o pecado e rejeita Cristo. Abraça o pecado e rejeita Cristo. Tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado. Cristo, ele não afirmou que o sangue o santificou? Foi lavado pelo sangue? Porque agora ele vive como se isso não ocorresse. E ultrajar o Espírito da graça que o convida e diz, ora vem, aquele que tem sede venha. Aí o verso 30 fala que quem é que vai se vingar? O próprio Deus. E fala o verso 31, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O que o pessoal geralmente que é desigrejado, desviado, fala, Deus é amor, mas também é terrível cair na mão do Deus vivo. E agora ele vai exortar os crentes a não chegar a esse ponto, que ele fala no verso 32, agora se lembrem dos dias passados, vocês foram iluminados, quantos combates e lutas vocês suportaram pela fé, quantas coisas vocês tiveram que aguentar pela fé cristã, lembrem-se disso, né? Vocês sofreram desonras, aflições, né? Vocês foram companheiros de pessoas que sofreram as mesmas aflições. Aqui ele fala que se compadeceram, por isso que muitos entendem que é Paulo. O texto Receptos aqui traz, se compadeceram de mim das minhas prisões. No outro texto grego crítico que nós não seguimos, diz, se compadeceram dos presos. Obviamente, nós seguimos o texto Receptos aqui. Vocês se compadeceram de mim, vocês mesmos aceitaram com alegria a expoliação de vossos bens, vocês perderam bens pelo Evangelho. Lembrem-se disso, foi tudo em vão? Não foi. Então, como é que ele está fazendo aqui para o crente continuar na fé? Ele está lembrando do sofrimento que o crente teve pelo Evangelho. E é assim que funciona. Você está meio desanimado, meio triste, mas eu não vou desistir agora. Já sofri tanto, já caminhei tanto pelo Evangelho, agora que eu vou olhar para trás, eu não vou fazer isso. Não é assim que o Espírito Santo trabalha no nosso coração para nos manter no caminho? Então, como é que Deus te mantém no caminho? Por meio dessas advertências, cuidado. Se aqui tem uma ponte, tem um buraco, se você cair no buraco, você morre. O que você vai fazer? Você é um bom filho, atento. Você vai ficar pendurado no buraco? Não vai ficar pendurado no buraco, né? Aí ele fala o seguinte no verso 35, não lanceis fora a vossa confiança, não joga fora a fé de vocês, que tem uma grande recompensa. Tenham paciência, perseverança para que alcancem a promessa. E o verso 38, ora, o justo viverá pela fé. Algumas traduções colocam o meu justo. Novamente o texto grego que seguimos, o texto Receptos, que é o texto da Reforma, o texto que a igreja sempre usou até 1881, não fala o meu justo, fala o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, algumas traduções colocam, e se ele, o justo, recuar, não, o texto grego não diz isso, mas se alguém, ou se algum homem recuar, seja lá quem for recuar, minha alma não terá prazer nele. Aqui não diz necessariamente que o justo vai recuar, mas se alguém recuar, professou a fé cristã, foi batizado, tomou a ceia, participou da comunhão cristã e recuou. Alguém, qualquer pessoa, recuar, Deus vai ter prazer nele? Não, então eu também não vou ser exceção. Então o que eu vou fazer? Eu não vou recuar. Não vou recuar. Agora ele aqui nos garante a perseverança. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para o quê? Perdição. Recuar é ir para perdição. Mas somos daqueles que creem para a salvação ou conservação, conservação da alma, né? Ou para a salvação da alma. Eu creio para a salvação da alma. Então, qual é a evidência de fato que eu criei verdadeiramente, que eu continuo crendo? Agora, se eu recuar, o que me resta é juízo. Então, dois fatos aqui. Primeiro, a necessidade de perseverança, de permanecer na fé. De novo, eu creio, todo o meu coração, que um cristão genuíno não perde salvação. Mas eu creio que é necessário perseverar na fé. Eu preciso acreditar nisso, porque é a maneira que Deus faz com que eu persevere na fé. E eu temo por aqueles que brincam de se desviar. Aquele cara, eu fui evangélico há 20 anos atrás. Está 20 anos longe das coisas que ele entendeu que eram corretas e está tranquilo. E nota, com o tempo vai passando, o coração vai ficando mais duro. Antes vai faltar um domingo, um mês. Pô, estou há 6 meses sem ir na igreja, estou sentindo falta. 1 ano, 5 anos, ficar sendo uma vaga lembrança. Mas eu não sou idólatra, eu sou cristão
ele se baseia porque um dia ele fez algo que hoje ele abandonou. E a Bíblia nos mostra que esse tipo de pessoa não pode ter nenhum tipo de segurança e salvação. Não pode, né? Alguma dúvida? Então está muito claro na Bíblia, acho que é muito claro para a gente que é necessário perseverar na fé até o fim, né? Até o fim. E que aqueles que brincam se desviar estão brincando com coisa séria. E quando eu leio esses textos, eu tenho um temor assim, eu não posso brincar com a fé cristã. Eu tenho plena certeza que o Senhor me segura na mão dele. Mas eu também não vou ficar brincando de pular da mão dele. Por quê? Porque vai que nessa brincadeira eu caio da ponte, né? Então que a gente possa ter essa ciência, essa certeza, e que Deus possa ter misericórdia daqueles que estão brincando as vias de pisar o Filho de Deus e ter por profano o sangue do pacto com o qual foram santificados e ultrajar o Espírito da graça. Porque não tem outro Jesus para oferecer, tem esse daí mesmo, único, né? Não tem outro sacrifício, ele não vai morrer de novo, né, para dar agora o que as pessoas querem, algo mais, não vai ter isso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecer que o Senhor nos mantém no caminho e que essas advertências mantêm os verdadeiros crentes no caminho. Quando a gente lê isso daqui, opa, eu não vou brincar com isso, né? Não vou brincar um milímetro com isso. Por quê? Porque isso é seríssimo, né? Isso daqui para a gente temer mesmo, né? Tem crente que fala, não, eu não perco salvação, eu não temo isso. Eu deveria temer. Por quê? Porque eu não quero estar incluído no pacote daqueles que retrocederam, né? Deus me livre isso, né? Que Deus me livre e guarde, Ele fará, e amém por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos mantém no caminho, Senhor. Afirmamos e confessamos a segurança da salvação, que um cristão de fato não será tirado das mãos de Cristo nem do Pai, porque as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e nunca hão de perecer. Mas também confessamos e afirmamos que é necessário ficar no caminho até o fim, Senhor. Ficar, Deus, confiando em Ti até o fim, ser frutífero até o fim, Senhor. E lamentamos por aqueles, Senhor, que estão brincando com algo muito sério, Senhor, que é se afastar de Ti depois de conhecer ou alegar conhecer as coisas do caminho, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, que o Senhor tenha o perdão para elas, que elas possam retornar ao caminho, Pai, para que não chegue a um ponto onde seja impossível voltar, Senhor, e que nós, Senhor, sempre fiquemos guardados pelo Teu poder. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, amém.